Sem Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento Editora Almedina, com os livros do professor Dionísio da Silva, nas principais livrarias ou na almedina.com.br. Mestre! É o meu mestre, um dos grandes pensadores do Brasil, texto impecável, escritor, excepcional romancista, Dionísio da Silva. Bom dia, professor. Puxa, Andreasa, estou aqui tremebundo, emocionado com tamanha gentileza na saudação. Bom dia, Carlos Andreasa. Bom dia, Cristiano Pinho. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Cadê nosso Rodolfo Schneider? Tá no chinelinho. Ele tá no chinelinho, tá enrolado. Já deu a hora dele. Falou, já deu, olha aí, ó, levantando a bola. Falou pra burro. Olhou pro relógio e viu que tinha que correr. Olhou, olha aí. Entrou na pauta. O Cristiano Foi salvo Pinho. pelo gongo. Salvo pelo gongo, fomos nós. Tô dando spoiler aqui. Então, professor, as palavras de hoje são palavras tão usuais, né? Palavras das mais usadas, mais faladas, e a gente muitas vezes não sabe a origem dessa palavra. Vamos começar, portanto, pelo relógio, que marca 11h05, professor Dionísio. Vamos, Carlos Andreasa, vamos. Olha, fico muito à vontade para falar com o Cristiano Pinho, com os ouvintes, com você, Carlos Andreasa, que é editor, sobre um grande escritor que nos aconselhou, e é um conselho que a gente segue aqui neste programa, não é? O mineiro Carlos Drummond de Andrade diz lá numa poesia: chega mais perto e contempla as palavras, cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra, e te pergunta, sem interesse pela resposta: pobre ou terrível que lhe deres, trouxeste a chave? Então, trouxe, né? Eu trouxe a chave da palavra relógio. Que beleza. E vamos então começar com ela, né? A gente pronuncia relógio há muitos séculos na nossa língua portuguesa, mas veio do grego orologium, passou pelo latim orologium, então no grego é orologion, no latim orologium, e nos dois casos para designar um aparelho muito simples, que era o quadrante, para observar o Sol e medir neste quadrante a sombra que o Sol fazia numa haste. O primeiro relógio, Andreasa, pode ter sido simplesmente um pau fincado no chão e se observava a sombra dele. O Eratóstenes mediu a circunferência da Terra com este bastãozinho fincado no chão, né? E errou por poucos, errou por metros, né? Eles notavam que a sombra das coisas ia mudando de posição e que podia, então, marcar o tempo medindo esta sombra. O quadrante era o seguinte: eles pegaram um círculo, traçaram um risco de fora a fora, da esquerda para a direita, e outro de cima para baixo. Então, esse círculo foi dividido em 4 partes. Provavelmente eles tinham trazido este conceito de medir o tempo assim dos egípcios, porque essa palavrinha, orológio, ela tem ali no étimo o deus Horus, que era o deus do céu. Meu Deus do céu, quando a gente diz meu Deus do céu, já não fala mais no Horus, fala no outro, mas o Horus era o deus do céu, ele está presente nessa palavra, orológio, quer dizer o lugar do Horus, o lugar onde se pode observar a passagem de Horus, isto é, do Sol. Esse deus egípcio era muito interessante, ele tinha um olho representando o Sol, era inteiro esse olho, e o outro olho está representando a Lua, é um olho ferido, não é? Tem só uma parte. Professor, você está em grande forma, você já deu a deixa para a próxima palavra. Imagino que tem tudo a ver com esse Horus aí, a que fez referência. Me fez lembrar, inclusive, de um samba que eu adoro, um samba do Xangô da Mangueira, gravado pelo grande Roberto Ribeiro, que é o samba Isso Não São Horas. Isso não são horas de você chegar, só para me contrariar, eu vou lhe abandonar, já estou cansado de penar. Professor, você citou Drummond, eu cito Xangô da Mangueira, é tudo verso e a segunda palavra é hora, professor. Que maravilha essa inserção aí
da música popular em cima junto, mesclado com o Drummond, maravilha, com etimologia. Olha, Andreasa, a palavra hora também vem do latim hora, e provavelmente já é da mescla da cultura latina com a cultura grega, porque os romanos, quando estiveram lá, viram também, eles não foram só na Grécia, a Grécia não combateu só os vizinhos, estiveram também na Babilônia. Então o relógio tem outras formas de ele ser representado, né? Por exemplo, eles mediam o tempo, que era dividido então em horas, em 12 horas. Por que 12, né? Porque na Babilônia eram 12. A Babilônia gostava do número 12, né? 12 signos do zodíaco, não é? Ela tinha uma paixão por este 12 meses, 12 horas, 12 signos. Nós também, né, sem querer, assim, sem notar, como você disse muito bem na abertura do programa, de repente dizemos assim, no prazo de 24 horas, em 48 horas, em 72 horas. Curiosamente, não dizemos em 60 horas, porque já ia confundir, não é? Sim. Então, eles trouxeram outro tipo de medir o tempo, outro relógio, que era a clepsidra. Clepsis em grego é roubar e hidra é água. São dois cones, um rouba a água do outro, né? E a média passagem desta água de um cone para outro é a clepsidra, é um relógio. A outra forma é a ampulheta, para medir as horas, o tempo, porque faz uma tabelinha, vai marcando ali naquela ampulheta, que é uma palavra que veio do latim, ampula. Ampula é um diminutivo, e para o português ficou ampulheta, que é diminutivo do diminutivo. Mas, curiosamente, nós tivemos de ampula a ampola, que é semelhante à ampulheta, não é? No português dizemos ampulheta, dizemos e escrevemos, mas o latim dizia ampula e ampulheta, e deu a âmbula, a mesma palavra, ampula, deu a âmbula, que no grego era chamada de ânfora, porque em grego as ânforas se chamam ânforas porque anfi quer dizer dois e fora veio desse foreus, que quer dizer asa. Toda vasilha, ânfora, tem duas asas para poder carregar. Então essa âmbula, com U, né? Âmbula é para o recipiente desses óleos litúrgicos, e essa ampulheta é para medir o tempo e medindo as horas. Mas, Andreasa, antes de nós introduzirmos aqui o belisco, que também mede o tempo, e isso os ouvintes vão gostar, nós vemos que na evolução do relógio, quando a igreja entra no século IV e passa a mesclar essa cultura, essa herança pagã com a herança cristã, ela põe o sino lá no alto da igreja para marcar as horas, deusas pagãs, pelas quais você me pergunta, onde vem a hora, nome de deusas pagãs. E depois, quando inventam o relógio, ele demora a ser entendido, então as horas são dadas por badaladas. Aí nós perguntamos assim, André, eu me perguntei isso, né? Como é que o monge sabia que era a hora de tocar o badalo, tinha passado uma hora antes do relógio? É que outro monge ficava rezando um determinado número de salmos. Salmos são poesias. Então, o monge dizia umas poesias, daí quando chegava naquela parte que ele já tinha ensaiado, ele avisava o outro monge, pode bater o sino. Ele batia, tinha passado uma hora, rezava mais um pouco, mandava bater de novo. E assim iam fazendo. Ou então botavam uma grande vela de cera queimando e marcavam a cera ali na vela, marcavam a vela ali. Quando queimar até aqui são tantas horas, e faziam aqueles tracinhos ali. E qual é a próxima palavra, professor? Que não estava aqui no meu roteiro, não. Qual é a palavra que o... Obelisco? Obelisco? Não sabia que tinha. Não está no roteiro, não. Eu me lembrei nesse exato momento
O Andreasa, obelisco tem a ver com as... Desculpa a minha ignorância. Tem a ver com as horas em função da incidência do Sol? Sim, inclusive a expressão PM e AM, né, essas abreviações antes de meio-dia, depois de meio-dia, para estipular os horários, é do obelisco, porque eles colocaram o obelisco, quando a sombra estivesse lá na pontinha do obelisco, era o meio-dia. E daí, para um lado, a sombra faz o AM, que é o AM, que se usa ainda hoje nos relógios digitais. Hoje os relógios são digitais, né? Só usam números. Vai até 12 e volta, né? Isso. E depois, então, o PM, quando a sombra se estendia para o outro lado. Então, eles contavam até meio-dia daquele lado e depois de outro. Os romanos eram mais simples, né, Andresa? Como você sabe, eles dividiam o dia e a noite em horas também, mas uma hora tinha 45 minutos, outra tinha 75, se fosse inverno era mais curta era mais curto o dia, se fosse verão era mais longo, então as horas não tinham essa precisão veio da Babilônia. E eles, os romanos, resumiam com hora prima, né? Hora segunda, hora sexta, hora nona. Eles dividiam em quatro partes, cada uma com 3 para simplificar. Numa eles levantavam, acordavam, noutra almoçavam, depois tinha merenda, depois faziam a ceia e dividiam o dia assim. Professor, para terminar, coluna maravilhosa, mas o tempo é curto, uma expressão que eu adoro e todo mundo usa, e usa o tempo todo. Salvo pelo gongo, professor Dionísio. Andreasa, veja você como a língua portuguesa tem essa riqueza, como ela sabe aproveitar, como os antigos gregos e antigos romanos também o fizeram, a cultura de outras línguas. O gongo é uma palavra do malaio, da língua do malaio. Então, quando veio para marcar o tempo na luta de boxe, isso no século XIX, no fim do século XIX, se batesse ou marcavam o fim dos assaltos pelo gongo. O gongo é uma palavra onomatopaica, é o som que ele faz, né, aquele instrumento. Então, quando batia o gongo, terminava o assalto. O adversário estava ali nas cordas, já a ponto de levar nocaute, batia o gongo naquele assalto, ele não perdia a luta, então ele era salvo pelo gongo, pois veio daí esta expressão, salvo pelo gongo. Ao contrário do que as pessoas dizem nas redes sociais, que era uma sinetinha que tinha estava fora do caixão, não sei aonde, ligada na casa de não sei quem, com a cordinha que enterrava muita gente viva na Idade Média, e o sujeito, se saísse da catalepsia lá no caixão, ele podia puxar aquela cordinha. Essa eu já ouvi essa, professor. Já, né, Cristiano? Já. É mentira, viu? É mentira deles. Professor, olha, uma aula, mais uma, um prazer imenso ouvi-lo, mas o jornal pede passagem. Muito obrigado, mestre. Até a semana que vem, ou como você diz, a qualquer hora. Abraços, como você também diz. Abraços, querido Cristiano, querido Andreasa, sempre um prazer. Até de repente, um abração. Prazer é nosso.